Fala, Fogão! Terceira rodada do Campeonato Brasileiro finalizada, Fortaleza 0, Botafogo 0. Não foi o resultado que a gente queria, a vitória era muito importante. 2 jogos seguidos como visitante logo de saída, se a gente voltasse com 4 pontos na bagagem, seria fantástico. Infelizmente não foi possível, a gente volta com 2 pontos. Não dá pra dizer que é ruim, mas também não dá pra dizer que é bom. Principalmente se a gente pegar esse jogo contra o Fortaleza. Se no jogo contra o Red Bull Bragantino é levantar as mãos pro céu e agradecer o ponto conquistado, nessa partida contra o Fortaleza, a sensação que me deu foi que bastava o Botafogo esticar a mão e pegar a vitória. Só que a tomada de decisão dos nossos jogadores foi equivocada, uma vez atrás da outra. E isso acabou impedindo o Botafogo de conquistar esses 3 pontos, voltando com os 4 na bagagem. Enfim, tem coisa para lamentar, logicamente, mas também tem coisa para ser destacada e elogiada. Porque sim, teve evolução coletiva e evolução individual, né? Principalmente comparando a partida contra o Red Bull Bragantino. Isso aí fica bem evidente. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo análise, só que antes alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp. E se ainda não for inscrito, aproveita esse momento e já se inscreve no canal, ativando aí no sininho todas as notificações. Dessa maneira você não vai perder nada. Vamos lá, vamos começar com o primeiro destaque dessa partida. O primeiro destaque é a formação tática com que o Botafogo entrou em campo. Você pode não ter reparado, mas o Botafogo não entrou jogando no 4-2-3-1 habitual. A gente jogou no 4-4-2. Formação essa que foi confirmada pelo Benevenuto na entrevista do intervalo. Ele na entrevista disse, a gente está jogando aí nesse 4-4-2 e tal. Então deu para ver sim uma mudança tática. Se você pega o posicionamento do Nazário, ele não foi meia nessa partida. O Nazário jogou o tempo inteiro perto do Matheus Babi. Na hora de fazer a marcação inicial, os dois que faziam o combate eram Nazário e Babi. O combate começava neles dois. E na hora da construção da jogada, ficava bem evidente o Bruno Nazário sempre mais perto do Matheus Babi. Então o Nazário nessa partida, ele foi praticamente um segundo atacante que ficava flutuando ali próximo do Matheus Babi. Essa é uma mudança importante a se destacar, porque a gente sempre cobrava, tem que mudar o esquema, tem que tentar uma coisa diferente. E esse algo diferente foi feito. Você pode não ter gostado, né, do que viu, o Luiz Henrique não pode jogar pela direita, o Guilherme Santos não pode ser titular. Tudo bem, isso tudo pode ser discutível, mas que houve uma mudança tática, sim, essa mudança houve. Começando pelo posicionamento do Nazário e depois por esses 2 jogadores, Luiz Henrique e Guilherme Santos. A entrada do Guilherme Santos, inclusive, foi uma surpresa para a torcida do Botafogo. Por quê? O Luiz Fernando estava voltando, ele era titular antes de sentir o desconforto muscular. E aí o que a gente imaginava? Bom, ele vai botar o Luiz Fernando na direita e o Luiz Henrique na esquerda. Só que ele decidiu fazer totalmente diferente. Ele resolveu inverter o Luiz Henrique de lado, tá? E colocar o Guilherme Santos na ponta esquerda. Pela esquerda, a gente ganhou uma dobradinha ali, Vitor Luiz e Guilherme Santos, que foi interessante, principalmente do ponto de vista defensivo. Nosso lado esquerdo de defesa ficou muito bem protegido. Prova disso é que o Fortaleza praticamente não atacou por ali. Ele buscava sempre o lado oposto. E isso também tem uma razão de ser. O Barrandegui não tinha toda hora a ajuda do Luiz Henrique. O Luiz Henrique não é esse tipo de jogador que volta até aqui embaixo para poder fazer toda hora aquela marcação dobrada aqui. Não é dele. Não dá para esperar isso dele. Ele não faz isso na esquerda, porque ele faria na direita? E aí tem gente que critica, mas o Luiz Henrique na direita, a gente perde a principal característica dele, que é justamente ele partir no 1 contra 1, cortar para dentro e tentar um chute em direção ao gol. Tudo bem, a gente realmente perde isso. Mas a gente ganha, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, a possibilidade de jogada pela linha de fundo. Na esquerda, inclusive, no primeiro tempo, tivemos 2 ótimas oportunidades. Uma com o Guilherme Santos, tá? Que ele conseguiu fazer a corrida pelo corredor lateral. E o Caio Alexandre deu um passe açucarado para ele pelo corredor interno, pegando nas costas do lateral, onde o Guilherme Santos cruzou para trás. Perfeita jogada. Infelizmente, faltou alguém ali do Botafogo para poder aproveitar esse cruzamento. E poucos minutos depois, essa jogada se repetiu. Dessa vez não com o Guilherme Santos, mas a jogada mais uma vez saiu, um cruzamento para trás. Foi praticamente um replay, né, da primeira jogada, só que novamente faltou alguém do Botafogo ali. E esse alguém era para ser ou o Honda ou o Caio Alexandre. Na primeira jogada, que foi o Guilherme Santos que foi na linha de fundo, poderia, por exemplo, ter sido o Nazário, tá? Mas não teve nem o Nazário, nem o Honda, nem o Caio Alexandre. A jogada foi construída, o que é um ponto positivo a se destacar.
uma das críticas que a gente faz ao time do Botafogo é a incapacidade de construir jogadas. E a gente viu jogadas sendo construídas com passe, né, com triangulação, o que é um ponto muito importante. Essa evolução coletiva, do time começar a se aproximar, começar a atacar junto, em bloco, isso é muito importante. A gente observar esses traços de mudança. Não quer dizer que o Botafogo fez uma partidaça, não é o caso. Não foi uma partidaça. Se tivesse feito uma partidaça, a gente estava aqui falando da vitória. Infelizmente, pecamos na tomada de decisão. Mas tiveram sim esses pontos de triangulação, movimentação, aproveitar o corredor interno, dando um passe, uma enfiada de bola. Quantas e quantas vezes a gente vê o Botafogo fazendo uma enfiada de bola assim? O cara passando e o maluco dando aqui, ó, pelo corredor interno. São raras as vezes. Raras as vezes. Por isso que a gente tem que enaltecer quando a jogada sai. Quando a jogada sai e você vê ela sendo trabalhada, construída, aquilo ali é sinal de trabalho. O que é um ponto muito importante a gente destacar, já que em vários momentos a gente fica nessa. Não estamos conseguindo ver um trabalho sendo desenvolvido. E nesse momento, nessas jogadas que foram trabalhadas dessa maneira, a gente consegue ver. A gente precisa manter isso ao longo de 90 minutos, naturalmente. Agora, o que me chama a atenção nessa partida, em relação à criação, à construção do Botafogo, foi a tomada de decisão, conforme eu disse. Foram várias as vezes que o Botafogo escolheu a jogada errada. Assim, no final, não durante a construção, no final, na hora de tomar a decisão derradeira ali para poder chegar na cara do goleiro, para poder finalizar em gol e fazer o bendito do gol, né? A gente decidiu errado. Logo no começo do jogo, o Luiz Henrique fez uma tabela rápida com o Matheus Babi, onde ele deu de primeira. O Luiz Henrique recebeu a bola já dentro da área, ele tocou de primeira pro Babi, e o Babi poderia ter devolvido no corredor aqui pro Luiz Henrique. Só que ele não fez isso, ele decidiu chutar em direção ao gol. Foi aquela bola que passou pertinho do gol pela direita, só que foi um chute fraquinho, porque a bola estava muito perto do corpo do Babi. Então não funcionou nessa hora a finalização por conta disso, né? Foi um equívoco ali, se ele faz a tabela, o Luiz Henrique ia ter condição. Um outro equívoco foi o Luiz Henrique não levando a bola na linha de fundo, numa jogada que claramente era para fazer isso. Ele tinha que ter levado a bola na linha de fundo, ele não levou e com isso ele perdeu a oportunidade de jogar essa bola na rasteira na pequena área para a gente tentar fazer o gol. Um outro momento ele errou quando o Barrandegui ia passando por trás dele, ele tinha dois marcadores na frente dele, ele optou pelo drible, em vez de esperar um pouquinho só o Barrandegui e ele dá o Barrandegui indo na linha de fundo. Também foi uma escolha equivocada. Essa questão da tomada de decisão eu estou destacando pelo seguinte: o Paulo Autuori, no segundo amistoso contra o Fluminense, ele já tinha dito que tomada de decisão é algo que o Botafogo precisa treinar, porque ele percebeu isso, que a nossa tomada de decisão muitas vezes é equivocada. E quando a tomada de decisão é equivocada, o gol não sai. Foi o que aconteceu nesse jogo contra o Fortaleza. No segundo tempo, a gente teve várias possibilidades de contra-ataque. Só que na hora do, vamos ver, na hora H, a jogada não era a correta. O passe que era para ser dado virava uma finalização precipitada, o drible que era para ser um passe virava uma perda de posse de bola. Enfim, a gente deixou passar algumas oportunidades, né? O time do Botafogo foi cansando, quando chegou mais ou menos ali 20, 21 minutos do segundo tempo, isso ficou bem evidente. Só que como o time do Fortaleza se lançou ao ataque, o Rogério Ceni fez todas as mudanças para que pudesse atacar mais o time do Botafogo, os espaços surgiram. Justamente nesse momento, né, se a gente pegar dos 25 minutos até o final, foi quando o Botafogo conseguiu ter os principais contra-ataques. Só que ali pecou nessa tal tomada de decisão, né? Infelizmente, é um ponto que a gente precisa muito corrigir. Agora, dá pra ver que o Botafogo começou a conseguir construir jogada. Se não com frequência ao longo dos 90 minutos, mas começa ali a sair alguma coisa. A transição rápida nessa partida não parou no erro de passe, conforme aconteceu contra o Red Bull Bragantino. Contra o Red Bull Bragantino, quantos contra-ataques a gente acabou desperdiçando, porque errou o passe. Um passe simples aqui, ó, de 3 metros, dava atrás do cara. Dessa vez não, o Botafogo conseguia sair em velocidade, Vitor Luiz, Guilherme Santos, Luiz Henrique, depois entrou Luiz Fernando, Matheus Babi participando, Nazário, só que aí, na hora do vamos ver, falhava. É um ponto que precisa ser corrigido, tá? Muito importante corrigir isso. Não tem condição do Botafogo ficar perdendo a oportunidade porque não está tomando a decisão correta. Se você constrói a jogada, consegue fazer uma transição rápida, sai no contra-ataque, está sendo agudo, está indo em direção ao gol, acerte o passe final, acerte a finalização, porque só assim o gol vai sair. Então, na construção da jogada, eu senti falta disso, de decisões melhores, tá? A escolha da jogada,
a escolha da finalização, a escolha do drible, ser melhor para que o Botafogo pudesse conseguir o gol. Agora, falando da fase defensiva, essa formação que o Paulo Autuori mandou a campo, ele deixou bem claro que ele queria correr um risco calculado, na minha opinião. Quando ele coloca Guilherme Santos e Vitor Luiz pela esquerda, ele indica ao Fortaleza, olha, me ataque pela direita. Ele sabe que o Fortaleza vai explorar o corredor lateral, só que ele aponta, ó, me ataque pela ponta direita, me ataque aqui pelo lado direito, em cima do Barrandegui. A gente conseguiu neutralizar boa parte das tentativas do Fortaleza ali pela direita, embora em alguns momentos a gente tenha corrido algum risco. Mas, conforme eu disse, risco calculado na minha visão, tá? Ele aponta o Fortaleza para lá, sabendo que ali vai ser bem explorado. E o time do Botafogo se comportou bem em relação a isso. O Luiz Henrique não é de fazer o retorno. O Luiz Henrique não faz esse retorno aqui, nem na esquerda ele faz isso. Na direita também não vai fazer. Mas ali a gente teve a cobertura. O Honda de vez em quando caía ali para ajudar o Barrandegui. O Caio Alexandre, quando era o lado dele, ele também caía ali para ajudar o Barrandegui. E o Barrandegui, na marcação, fez uma boa partida. Errou ali algumas saídas de bola, tá? Algum passe ou outro que ele se equivocou. Mas, no geral, fez uma partida bacana. Se a gente pegar contra o Red Bull Bragantino, ele foi bem mal, né? Não fez uma boa partida. Dessa vez, fez uma partida interessante. E se a gente pega também a nossa linha de zaga ali, em vários momentos, o time do Botafogo passava de um 4-4-2 para um 5-3-2. O Guilherme Santos afundava aqui, virava um lateral, o Vitor Luiz entrava na grande área e a gente ficava com uma linha de 5 jogadores. No meio, Honda, Caio Alexandre e o Luiz Henrique fechando ali, e na frente, Nazário e Matheus Babi. Então a gente ficava na fase defensiva com um 5-3-2 e na fase ofensiva com um 4-4-2. Dava para ver esse desenho em vários momentos do jogo. Também é um ponto bacana de se destacar, essa variação tática de acordo com o movimento dos jogadores, tá? Isso provavelmente é treinado, imagino eu. O time do Fortaleza, eu já havia comentado, tá, no vídeo análise pré-jogo, ele é um time que busca explorar esse corredor lateral. Não foi à toa que durante os 90 minutos, toda hora o Fortaleza tentava fazer jogada pela lateral. A chance que o Wellington Paulista teve no segundo tempo veio de um cruzamento ali da direita da nossa defesa, tá? Ainda bem que o Wellington Paulista cabeceou em cima do Gatito, né? Não foi ali um cabeceio tão difícil do Gatito pegar, foi em cima dele, estava bem posicionado. E no fim do jogo, o Wellington Paulista, num bate-rebate, teve uma bola ali que sobrou, né, nos acréscimos já, que ele chutou com muito perigo em direção ao nosso gol. Então foram dois momentos principais do Fortaleza na partida. Fora isso, a gente conseguiu tirar as bolas aéreas, a gente conseguiu interceptar os passes ali na nossa intermediária, saindo no contra-ataque, tendo essa possibilidade. Só que, como eu disse, a tomada de decisão impediu o Botafogo de chegar à vitória. É o ponto principal que precisa ser corrigido. O que eu gosto de destacar aqui, para a gente poder fazer esse peso na balança, é que a gente teve a evolução. Aquilo que a gente viu contra o Red Bull Bragantino não foi um time, foi um arremedo de time, que nada saía dali. Contra o Fortaleza, a gente viu que a vitória era possível. Então essa tem que ser a base daqui em diante, para que o Botafogo possa evoluir a partir disso. Ó, lembra daquele jogo contra o Fortaleza? A gente fez isso certo, fez isso certo, fez isso certo. O que a gente errou? A gente errou a tomada de decisão. Então a gente precisa melhorar esse lado do jogo do Botafogo para que a gente possa então conseguir buscar os resultados. Lembrando que agora a gente tem 4 jogos seguidos no Rio de Janeiro. São 3 no Newton Santos, 1 no Maracanã. É Atlético Mineiro, Flamengo, Internacional e Curitiba. Então a gente tem essas 4 partidas que a gente precisa buscar o máximo de pontos possíveis. É um ponto muito importante esse, para que a gente possa fazer jus a esses 2 pontos que a gente conquistou como visitante. Jogando agora no Rio de Janeiro, é buscar pelo menos 10 pontos aí para poder pontuar bem, né? Sempre que jogar aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então é muito importante esse lado, sim. Para fechar, vamos falar aqui sobre essa situação do Luiz Henrique. Tem torcedor que não gosta do Luiz Henrique jogando pela direita. E tem torcedor que gosta, né, que acha que é uma alternativa interessante. Eu vejo como uma alternativa interessante para ser explorada durante o jogo. Não acho que o Luiz Henrique tem que ficar preso o tempo inteiro na esquerda. Claro que na esquerda ele tem a questão do 1 contra 1, de cortar para dentro, tentar uma finalização. Mas na direita ele mostrou também que pode jogar ali. Tem um arranque muito interessante no segundo tempo em vários momentos ali. Antes dele passar lá para a esquerda na entrada do Luiz Fernando, o Luiz Henrique em vários momentos teve arranque, teve drible em velocidade, jogando pela direita. Então ele tem essa capacidade. E se a gente puder explorar isso ao longo do jogo, ó, agora eu tô na direita, agora eu tô na esquerda, não precisa ficar engessado.
precisa ficar naquela, eu só posso jogar aqui. Eu acho que o Luiz Henrique, por ter esse talento, essa capacidade de poder fazer um contra um, de ter o drible, né? Ele pode sim cair para um lado, cair pelo outro, porque isso dificulta a marcação do adversário. Já o Guilherme Santos, eu não acho que ele deva ser titular. Ele foi titular agora, só que ele foi titular e a gente não explorou, ao longo do período que ele esteve ali aberto na esquerda, a principal característica dele, que é justamente chegar na linha de fundo. Na verdade, a gente só explorou o Guilherme Santos em relação a essa jogada de linha de fundo uma única vez, que foi logo no começo do primeiro tempo. Fora isso, a gente não explorou a principal característica do jogador. Então isso também precisa ser revisto. Se a gente está escalando os jogadores ali, eu tenho que tentar explorar o máximo daquelas qualidades. Qual é a qualidade do Guilherme Santos? Força física e velocidade para ir na linha de fundo. Se ele não está lá na defesa, onde estava o Vitor Luiz, se ele está mais adiantado, eu tenho que fazer o cara dar trabalho para o lateral adversário. Não dá para o Guilherme Santos ficar ali fazendo figuração, né? Enfim, essa é a minha visão do jogo. Essa é a minha visão do jogo, certo? Eu acho que o Botafogo fez uma boa partida sim, mas se equivocou na tomada de decisão. Se essa tomada de decisão tivesse sido melhor, a gente estava aqui falando de uma vitória do Botafogo e não de um empate. O que você acha disso, Fogão? Você também concorda com essa visão? Que o grande ponto aqui, o ponto central, foi a tomada de decisão do Botafogo nessa partida contra o Fortaleza? Ou você tem uma visão diferente da minha? Fica à vontade para deixar seu comentário, porque concorde com a minha análise ou não, a sua participação é sempre muito bem-vinda. Gostou desse vídeo? Então deixa seu like, compartilha nos seus grupos do Botafogo no WhatsApp e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.